de um dia quente, você chega em casa e aí você pega um copão de água gelada. E algo acontece ali na química do negócio, porque nunca um copo de água foi tão saboroso. E aí você toma aquele copo de água e você fica... Nossa, eu não sabia que eu tava com tanta sede. Não sei se já aconteceu isso com você. Você toma um copão d'água e você fica tipo, eita, eu acho que eu tava ficando desidratado. E muitas vezes a gente não percebe. Isso acontece muito na praia também, que a gente fica o dia no mar e tu tá na água. E tu não percebe, tu sai, daí tu toma uma garrafinha d'água e fica assim, nossa, como eu tava com sede. E eu acho muito fascinante como muitas vezes a gente não percebe o quanto a gente está com sede. É meio bizarro isso, assim, tipo, nosso corpo meio que depende de água para sobreviver e tal, e a gente não percebe, a gente fica com dor de cabeça por estar desidratado, e aí a gente toma um paracetamol e acha que o paracetamol funcionou em 5 minutos, sendo que o que funcionou foi o copo de água que você tomou junto com o paracetamol. Mas é muito doido como a gente não percebe que a gente está com sede, enquanto a nossa garganta está seca. E essa sensação, ao mesmo tempo, ela se estende para outra área da nossa vida também. Não só fisiologicamente, biologicamente, a gente pode acontecer isso, mas também numa sede da nossa alma, com uma sede do nosso ser, do nosso coração. Todo mundo, cada um de nós, quer algo, busca algo que satisfaça, que alimente a sede, apague a sede, lide com a sede que a gente tem na nossa alma, no nosso interior, algo que satisfaça a gente quer ser amado, a gente quer ser aceito, a gente quer ter paz, a gente quer ter um propósito na nossa vida, a gente quer algo que preenche o vazio, que preenche aquela sensação de que, cara, não pode ser só isso aqui, não pode ser, tem que ter algo a mais. Alguma coisa que mate a sede que a gente tanto sente no nosso interior. E é doido que, assim como no nosso fisiológico, muitas vezes a gente não percebe. Muitas vezes a gente não percebe que a gente está morrendo de sede no nosso interior. E a gente não se dá conta. Assim, de fato, eu acho que a maior parte das pessoas não se dá conta de que está sedento, de que nós somos seres sedentos, que estão sempre em busca, sempre buscando algo, sempre procurando algo que está faltando. Assim como se fosse uma criança que sai do mar e aí pega aquela garrafinha, mas a gente não percebe o quanto. E o texto que a gente vai olhar hoje à noite, e semana que vem a gente vai continuar na segunda parte desse texto, ele mostra pra gente um encontro de Jesus em que ele trata exatamente disso. Que ele trata exatamente desse assunto. Eu quero te convidar então a abrir a tua Bíblia em João, no Evangelho de João, no capítulo 4. João, capítulo 4, Novo Testamento, quarto Evangelho. E a gente vai ler do versículo 4 até o versículo 26. João 4, liga no seu celular aí, abre a sua Bíblia de papel. João 4, do 4 até o 26. Acompanha comigo a leitura. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria lhe dado água viva. Disse a mulher, o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela.
Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Deus, eu quero entregar diante de ti, Deus, esse nosso tempo agora de estudo da tua palavra, Pai. É nela que a gente encontra vida, é nela que a gente encontra alimento. E eu te peço que o Senhor ilumine a nossa mente, ilumine o nosso coração, para que a gente possa compreender a tua palavra, Deus, acolher ela no nosso coração, praticar ela, Deus, crer nela com fé. Eu te peço que o Senhor use esse momento agora, Pai, para que a gente possa crescer a semelhança de Cristo. E é no nome dele que a gente ora. Amém. Gente, o texto começa falando que Jesus era necessário a ele passar por Samaria. E para a gente talvez pareça que, beleza, os judeus não se davam muito bem com os samaritanos, que é o parênteses, né, que João coloca, né, de que os judeus não se dão bem com os samaritanos. E talvez para a gente pareça que seja algo como se fosse um gremista passando na frente do Beira-Rio em dia de jogo com a camiseta do Grêmio. Eu sei que isso já é perigoso, gente. Sei que não recomendo. Mas pra gente parece às vezes que é só uma disputa, que era um conflito, eles não se davam muito bem, eles não gostavam muito um do outro, tinha ali, que nem brasileiro e argentino, né? Tipo, não rola, entendeu? E, gente, na verdade é muito mais que isso. Esse conflito aqui que tinha entre os judeus e os samaritanos era de séculos. E em 722 a.C., o reino do norte de Israel foi levado para o cativeiro pela Síria. E o rei da Síria, então, era uma prática muito comum para você desestabilizar a região. Ele levou os nobres, aqueles que tinham muitas posses, e ficou gente na terra ainda. E ele, então, traz pessoas de outras regiões e coloca lá para se casar, para misturar tudo, porque você enfraquece a identidade nacional daquela região. Então eles eram um povo mais misturado, e aí, trazendo esses povos de fora, veio junto as religiões desses outros povos. Então a região de Samaria era uma região que era muito sincrética, ou seja, tinha muita mistura religiosa, muitos ídolos, muitos deuses falsos que eles tinham trazido. E aí formava um povo, tanto que era racialmente híbrido, etnicamente híbrido, mas especialmente um povo sincrético. Um tempo depois, quando os judeus retornaram para reconstruir o templo e reconstruir os muros de Jerusalém, os samaritanos foram rejeitados. Mas rejeitados especialmente pela apostasia religiosa deles, eles terem abandonado o Deus verdadeiro por causa desses outros deuses que chegaram. Nesse processo também, os samaritanos, se você olha no livro lá de Esdras e Neemias, você vai ver que os samaritanos atrapalhavam de propósito a construção, a reconstrução do templo, a reconstrução de Jerusalém, quando os judeus estavam voltando. Quando o povo estava voltando do cativeiro para reconstruir a cidade e o lugar onde Deus tinha falado para eles adorarem. Em 400 a.C., eles construíram o templo deles, o templo rival. Eu falei, não. Aqui, nesse monte aqui é o nosso templo agora. Agora vai ter Jerusalém aqui no nosso. O nosso é o que está certo. Eles construíram esse templo rival. E aí, 200 anos antes de Cristo, dessa conversa está acontecendo, os judeus destruíram esse templo. Além disso, gente, os samaritanos, eles só reconheciam os 5 primeiros livros da Bíblia como a palavra de Deus.
Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, é só a Torá. Eles não reconheciam, eles não tinham os profetas, eles não tinham os salmos. Eles só reconheciam os 5 primeiros livros. Então, é uma inimizade assim bem ferrenha. Tem bastante motivo para eles brigarem. E não é algo que chegou agora, de faz pouco tempo ali eles chegaram, pisaram no meu pé. Não, gente, é um negócio que dura séculos e séculos. É algo muito sério. É praticamente uma guerra entre esses dois povos. Para tu ter uma ideia, os judeus, aqui é o mapa de uma parte aqui de Israel. Aqui embaixo é Jerusalém. Você pode ver bem na minha sombra aqui, ó. Meu dedo aqui é Jerusalém. Ali em cima, no topo do mapa, a parte que fica para fora é onde fica Galileia. Onde fica o mar da Galileia, que tem as musiquinhas, fica tudo lá para cima. O caminho mais rápido, a estrada mais rápida, é uma linha quase reta aqui que sobe de Jerusalém. Passa Betel, Siló, Tiros, aí vai subindo. É a linha reta, mas aqui é Samaria. É a região de Samaria. O que os judeus faziam então? Eles saíam, passavam pelo meio das montanhas, um caminho muito mais complicado, muito mais perigoso, inclusive, vinham ou para cá, para o lado do mar, nessa linhazinha meio azul claro, para ir até passar Samaria e aí volta para dentro para ir subir. Ou eles faziam o caminho que é mais longe ainda, que eles iam para o leste, iam para a fação de Jericó, atravessavam o Rio Jordão, subiam pelo outro lado, atravessavam de volta, e é isso. Gente, é uma volta gigantesca, enorme que eles faziam. Então, quando Jesus diz era necessário passar por Samaria, não é simplesmente uma coisa de Jesus, não, eu quero mais rápido, quero pegar freeway ali. Não, Jesus tem um propósito com o que ele está fazendo. Jesus tem um motivo por aquilo, pelo qual ele quer passar por Samaria. E ele está indo contra muitas das questões culturais, sociais e até religiosas da época dele ao fazer isso. E é nesse contexto tenso, então, que Jesus não só passa por Samaria, quanto ele para conversar com uma mulher samaritana. Gente, naquela época já era um choque para qualquer judeu tu encontrar um mestre, um rabino, um mestre da lei, conversando com uma mulher em público. Os mestres já eram recomendados a não. Alguns que eram mais extremistas falaram que era proibido os mestres conversarem com a própria esposa em público. Jesus para e conversa com uma mulher que é do povo que todo mundo odeia. Ele para conversar com ela. Então é algo que é um choque já enorme. Lembra que, ainda que a gente que está lendo isso aqui, os primeiros leitores de João são judeus. Cara, tu lê isso aqui, eles iam pensar, não. Como assim? O que esse cara está fazendo? Como assim ele está conversando com uma mulher samaritana? Então o questionamento que ela faz no versículo 9 não é algo assim do nada. Faz todo sentido quando ela fala: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Tu não só conversou comigo, mas tu ainda me pediu coisas. Gente, Jesus está indo completamente contra esse conflito que estava acontecendo ali. E é muito interessante como Jesus continua essa conversa, porque Jesus começa falando que se ela soubesse quem ele é ela que estaria pedindo a ele água, e que daria água viva. E aqui, gente, obviamente, talvez você não saiba o que é água viva, mas eu imagino que você saiba que não é uma água viva, uma caravela que tem na praia, que queima. Eu espero que pelo contexto você assim, eu não sei o que ele quer dizer com isso, eu sei que não é o peixinho. Quando Jesus fala de água viva, é uma expressão para dizer que é água corrente, não é uma água parada, é uma água que jorra, por exemplo, um rio, né? Uma água que tem em abundância, uma água que corre muito. E quando ele fala dessa água, ele está falando de água e de sede, ele está falando no sentido espiritual. Ele está usando a situação ali que está acontecendo no poço, mas ele está falando de algo espiritual, ele está falando da sede da alma, ele está falando de água, não no sentido de que Jesus ia do nada chamar Melnick para abrir um poço que tem água. Não. Jesus está falando no sentido espiritual sobre essa água. Só que a mulher não entende.
A mulher não capta o que Jesus está falando. Ela não... Isso, a gente tem muito a ver com o fato de eles não terem os profetas. Porque se eles tivessem os profetas, os samaritanos, eles acenderiam uma luzinha na cabeça dela, que tem textos que falam de água viva e de que ia jorrar água corrente quando o Messias viesse. Mas para ela é tipo, não, como assim? Não, só, gente, como é que tu vai tirar essa água em abundância? Tu nem balde tem. Nem balde tu tem para tirar. E a palavra que ela usa aqui, no versículo 11, é: o Senhor não tem com que tirar a água. A palavra que ele usa ali é balde. O Senhor não tem balde. Como é que se tu não tem nem para pegar água parada, como é que tu vai pegar água que corre? Uma água que... Não estou entendendo, Jesus. Essa água tão abundante, tão valiosa. Como é que tu vai fazer isso? E Jesus, antes de lidar com esse como ela pode encontrar, Jesus quer que ela perceba a sede que ela tem. Que ela perceba a necessidade que ela tem da água viva, espiritual. Ele fala para ela que quem beber da água que tem no poço vai voltar a ter sede. Vai vir de novo, vai ter que vir de novo para pegar a água. Mas quem beber da água viva nunca mais terá sede. E, gente, todo homem, toda mulher, toda pessoa tem sede. Todos nós, cada um de nós somos sedentos. E a gente busca matar essa sede, satisfazer essa sede de alguma maneira, porque é angustiante. A gente busca de alguma maneira matar essa sede, acabar com essa sede. Algumas pessoas buscam satisfazer isso em compras, na esperança de que ao ter mais coisas ou ao ter as coisas certas, isso vai me satisfazer. Isso vai me dar segurança, isso vai me dar estabilidade, tranquilidade. Isso vai me dar aquilo que eu preciso. E é bizarro porque a gente sente isso. E a gente tem muita dificuldade como seres humanos de expressar o que é isso que nos falta. Há uns anos atrás teve um livro que ficou muito famoso que é A Parte que Falta. Que era uma rodinha que ficava girando e tinha uma parte que estava faltando. Nós somos assim, tem uma parte que falta, tem algo faltando. Mas a gente não sabe, a gente só sabe que não é para ser assim. Que tem algo que não fecha. Que precisa ter algo mais, precisa ter algo que me preenche. E a gente pode ir, por exemplo, que nem eu falei, para as compras, achando que não, agora isso vai me satisfazer. No entanto, a gente sabe que logo, logo, o tédio chega. O tédio em relação àquela compra recente que você sonhou, que você pensou, que você planejou, inclusive, ou que você parcelou 36 vezes no cartão das Casas Bahia. Mas o tédio chega. Aquilo tu nem olha mais, tu nem lembra mais se aquilo existe, tu chega inclusive a reclamar daquilo. Assim como uma criança que implora ao pai: pai, é o melhor brinquedo da vida. Eu preciso desse brinquedo. Eu quero muito, eu preciso disso. O pai fala: tem certeza, filho? E a criança fala: tenho. Eu parei para pensar, pai. Eu preciso disso. Isso é a coisa mais incrível, mais legal. E o pai vai lá e compra. E dá 2 semanas, está na pilha dos outros brinquedos. E ele chega: pai, eu vi um patinete. É a coisa mais sensacional. E é engraçado quando isso é com a criança, mas a gente faz a mesma coisa. A gente se diverte alguns dias, a gente valoriza aquilo por um tempo e daqui a pouco já não satisfaz mais, ainda que a gente use. Mas já não satisfaz mais. A gente precisa de outra coisa. A gente vamos atrás de outra. E aí tem um novo brinquedo. Não, esse agora vai satisfazer. Esse vai ser melhor. Seja um carro, uma casa, um apartamento, uma experiência. Outras pessoas vão tentar satisfazer essa sede com comida ou com bebida. Quando começa a sentir um vazio, um desejo por algo mais significante na vida, é a comida que busca. Se a solidão bate a porta, ou as dúvidas, ou uma incerteza, ou uma ansiedade,
É para um restaurante novo que abriu ali na Cidade Baixa. É para o iFood, que eu tenho cupom que eu assino todo iFood. É para o pacote de Doritos, é para a barra de chocolate. Que a gente corre, tentando achar algo que nos console. Algo que nos ajude a dizer, não, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Se o dia no trabalho foi estressante, meio cansativo, eu tenho que lidar com um chefe. E tu não entende, tinha um chefe, cara, meu chefe, e tem os desafios, e agora eu tenho responsabilidades, as dificuldades. E aí a gente acha, muitas vezes, numa cerveja, num drink, numa Coca Zero, aquele consolo de não, eu mereço. Não, hoje o dia foi difícil, hoje eu preciso de algo que me dê esse alívio. E, gente, eu não estou nem falando especificamente de tomar muita cerveja, por exemplo, ou muita bebida alcoólica. A gente pode fazer da bebida alcoólica o nosso ídolo sem tomar meio copo. Porque é nele que a gente encontra o alívio, o descanso, a satisfação. Nem que seja por um breve período de tempo. E eu não estou dizendo que essas coisas em si, comprar coisas, ir jantar no restaurante, tomar alguma coisa, seja errada em si. Não estou dizendo que essas coisas e outras que eu vou falar, elas não são erradas em si, mas elas não são capazes de aliviar a sede que a gente tem. Elas não têm a capacidade, elas não foram feitas para isso, elas não foram feitas para aliviar a sede espiritual que a gente sente. E não é só a gente que percebe isso. Tem uma música muito famosa do U2 que ele fala, eu ainda não encontrei o que eu estou procurando. E ele repete isso, eu ainda não encontrei. Eu ainda não encontrei. Se você olha para as músicas, gente, eu estou dizendo músicas da vida. Ed Sheeran, um ótimo exemplo. Cara, Ed Sheeran é praticamente Salomão escrevendo Eclesiastes. Tentei droga, tentei bebida, tentei mulher, não dá. Falta. Você ouve Taylor Swift, gente, Taylor Swift é super divertido. Você olha a letra, é depressivo. Mas depressivo assim de, cara, de sentir pena. De ficar assim, cara, que horror. Quanto desespero, quanta sede. Quantas tentativas de achar em lugares que não satisfazem. E, para não ficar só no YouTube, na Edition, na Taylor Swift, gente, você pode ir para todo tipo de música. Seja popular, seja MPB. E eu sei que popular e MPB são, na verdade, a mesma coisa, na teoria. Você pode ir para tudo, gente. É tentar achar o clamor do ser humano de que falta, que eu tenho sede. E Jesus mostra isso para a mulher samaritana. Ele vai direto no coração dela, na busca dela por satisfação, por alegria, por água. Jesus aproveita o contexto da água. Jesus fala para ela, vai buscar teu marido. E ela diz que não tem. E Jesus então responde, a impressão parece que é assim, não tem. Tecnicamente, é verdade. E é o que Jesus fala, realmente. Parabéns, você falou a verdade. Porque os 5 que tu já teve, você não está mais com ele. E o 6º agora não é teu marido. Ela tem tentado, a gente consegue ver no texto que ela tem tentado saciar essa sede espiritual em relacionamentos. Indo de um para o outro. O texto não nos fala explicitamente o motivo de ela ter tido tantos maridos. Se ela tem um azar muito grande de que ela é viúva 5 vezes. Ou se ela é divorciada ou abandonada. O que o texto fala não diz, mas o fato de ela estar buscando água no meio do dia, gente. No meio do dia. Imagina você, semana passada, tá? Quinta-feira, da semana passada. Quinta ou sexta, gente, que sexta estava pior. Você escolher assim, vou sair no meio do dia, meio-dia, 12 horas em ponto, com o galãozinho de água vazio,
Aí eu vou encher, fazer esforço no poço para puxar. Encher ele, e aí eu vou carregar o galão de água, que eu sei que muita gente tem dificuldade de carregar ele no ar-condicionado. Eu vou carregar de volta esse galão para a cidade. Não, porque realmente, melhor momento. É o momento ideal, acho que ele tem uma vitamina D e tal. Gente, não. Ela tá indo no meio do dia, que ela quer ir sozinha. O normal era buscar água de manhã cedo. Tanto porque aí tu tem água pro dia, para usar ao longo do dia, e por não ser tão quente. Mas a escolha dela de ir no meio-dia, horário que ninguém mais está indo buscar água, tanto que ela está sozinha ali com Jesus, indica pra gente que ela é alguém que provavelmente não queria ser vista. Alguém rejeitado, alguém deixado de fora por aquela cidade. Ela buscava nesses relacionamentos a satisfação da sede dela. E essa é outra maneira que a gente busca. Seja em relacionamentos superficiais, sem compromisso, seja em relacionamentos com compromisso. Porque quando eu casar, aí sim... Quando eu tiver casado, aí, quando eu tiver marido, aí sim eu vou estar satisfeito. E, gente, sinto te dizer, casamento é muito bom, mas ele não é água. Por causa do pecado no nosso coração, cada um de nós é sedento por algo. Esse é o motivo da gente ter essa sede. Por causa do pecado no nosso coração, a gente está buscando algo, seja alguma experiência, alguma viagem. Não, é ter uma experiência com o transcendente, com ver o Grand Canyon, com observar o céu estrelado num dia. E eu não estou dizendo que essas coisas são ruins, gente, mas eles são péssimas fontes de satisfação eterna. A gente busca uma posição, um poder, uma posse que nos satisfaça, e o pior acontece de que não só não nos satisfaz, como nos deixa com mais sede. C.S. Lewis, no seu livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, fala disso como um anseio cada vez maior, em troca de uma satisfação cada vez menor. E o jeito mais fácil da gente olhar isso é olhando para o mundo das drogas ou da pornografia. O drogado, ele não se contenta mais com aquela mesma dose que foi a primeira vez. Inclusive, aquela dose foi tão surpreendente para ele que ele vai aumentando para tentar replicar aquele primeiro encontro, porque satisfez e passou. E cada vez mais ele precisa de mais e mais e mais pesado. Porque não satisfazem, muito pelo contrário, nos deixa com mais sede. Mas aí você pode me dizer, Tim, mas olha para essa mulher, é óbvio. Olha só, óbvio que ela está procurando por algo, olha o estado dela. A vida que ela leva, uma samaritana, uma pessoa imoral, uma pessoa inculta, nem conhece o Antigo Testamento todo. Mas se você volta aqui no capítulo João 3, na sua Bíblia, você vai ver que Jesus estava tendo uma conversa com Nicodemos. João nos mostra essa história logo antes. Um judeu, fariseu, ou seja, mestre da lei, culto, alta sociedade. E ele vai até Jesus para conversar com ele no momento que está a sós. E, gente, quando você vai ler a Bíblia, a gente às vezes tem o costume de ler só pequenos trechinhos e aí pula para outro livro, quando você vai fazer um devocional. Quero te encorajar a ficar mais tempo e mais devagar num livro, ler porções maiores. Porque a gente tem aqui dois personagens tendo um encontro com Jesus num horário em que ninguém estaria vendo. O Nicodemos, o fariseu, ele vai com Jesus de noite. E, gente, ele não está indo para falar com Jesus para tirar uma dúvida teológica. Ele fala assim, Jesus, vamos trocar uma figurinha aí sobre técnicas de pregação? Porque eu vi que o senhor ensina muito bem e tal, você usa parábolas. Gente, Nicodemos está indo porque ele está com sede. Porque ele olha, Jesus, o que tu está fazendo não é
Não é coisa que qualquer um faz. Tem alguma coisa a mais aí, Jesus. Por anos ele tenta matar a sede. Nicodemos tenta matar a sede dele. Cumprindo regras, estudando a lei, ajudando pessoas. Mas não é o suficiente. Nunca seria suficiente. Nada que ele ou ela ou algum de nós faz ou possa fazer para satisfazer a nossa sede vai ser suficiente para satisfazer de uma vez por todas. O Evangelho, ele trata todos da mesma forma. Nicodemos, o fariseu respeitado, e a samaritana, uma mulher rejeitada. Ambos estavam sedentos, ambos precisavam de Jesus. Nem o judeu, nem a samaritana estão satisfeitos, eles têm sede, eles precisam de água. Um autor que eu gosto muito, Christopher Powers, do página no Instagram chamada Full of Eyes, que ele faz ilustrações muito bonitas sobre textos bíblicos, ele fala, é a sede do eu mais íntimo. A sede com a qual todo ser humano nasce, o anseio inconsolável que nos impulsiona a mover-nos, a buscar, estender-nos para frente em direção ao que não sabemos. É a sede que tenta saciar-se em experiências e sucessos, no sonho realizado e no abraço do amante, na ponta da agulha ou no copo vazio, na causa nobre ou no lado certo da história. E, no entanto, é uma sede que nada disso satisfará. A gente falou de alguns exemplos aqui, de coisas que a gente busca tentando satisfazer, mas tem tantas outras, gente, que a gente busca. Então, se a gente conseguir isso, fica a dica, qualquer coisa que vocês coloquem depois dessa frase. Se eu só tiver, se eu só conseguir, se eu só alcançar, linhazinha para você preencher. Aí sim, linha para preencher, se aplica nisso que a gente está falando. E a pergunta da mulher no versículo 11, de onde eu posso conseguir essa água viva? Beleza. Sim, eu estou com sede. Onde que eu consigo essa água? Essa abundância. Gente, é a mesma pergunta que a gente faz todos os dias e a nossa vida é uma busca por isso. E Jesus, quando ela pergunta, Jesus já tinha respondido no versículo 10. Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Essa água viva, gente, ela é encontrada em Jesus. Essa água corrente, essa água que é abundante, ela é encontrada em Jesus. Somente nele a gente encontra a satisfação que a gente é tão desesperado por ter. Jesus repete o convite para ela no versículo 14, falando sobre quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a solução é simples. A solução é abandonar toda tentativa, todo esforço de conseguir por nós mesmos e se voltar para Jesus. Pode parecer fácil, é simples. Mas tantas vezes é tão difícil para a gente admitir que a gente não consegue. É difícil para a gente falar, não, eu não consigo. Eu não consigo, que eu não alcanço. Que não vai ser no meu esforço. Que não vai ser na minha busca interna, no meu soul searching, na minha virada pessoal, na minha escalada da montanha corporativa. Em encontrar um marido, em ter sexo ilimitado, em eu melhorar a mim mesmo e buscar ser uma pessoa cada vez melhor. Não vai ser nessas coisas. É a gente admitir que não é nisso que a gente vai encontrar. E, gente, isso não se limita só às coisas do mundo. A gente olha muitas vezes para a vida cristã. Muitas vezes a gente olha para a vida cristã como sendo algo... A vida cristã é sobre eu lutar.
A vida cristã é sobre eu matar o pecado, eu cumprir uma lista de regras de pode e não pode, e aí então eu vou ter satisfação. Eu vou lutar contra o pecado, e aí então eu vou alcançar a satisfação. Eu vou ter santidade, e aí então Deus vai se agradar de mim, e eu vou encontrar essa satisfação que eu tanto preciso e tanto quero. A gente quer fazer algo, gente. A gente quer fazer por merecer. A gente quer retribuir, quer pagar a conta. Como alguém que dá 5 centavos depois de ter recebido uma Ferrari de presente. A gente quer pagar. A gente não quer admitir e reconhecer que a gente não consegue, que a gente não vai. E que não adianta a quantidade de introspecção que a gente faça, a gente não vai encontrar satisfação, segurança e paz. E é difícil a gente clamar por ajuda. Inclusive olhando para o cristianismo, para a nossa vida cristã. Para como a gente encara o que é a vida cristã. Que é e eu não estou dizendo que não existe luta na vida cristã. Que a gente não luta contra o pecado. Mas eu não luto contra o pecado para alcançar a satisfação. Para alcançar um status de santidade. Que aí sim eu vou ter satisfação. Que aí sim Deus vai se agradar de mim. Aí sim Deus vai gostar de mim. A gente prefere passar a vida inteira enchendo os nossos baldes com água que não satisfaz do que a gente se voltar para Jesus e pedir pela água que preenche, sem a gente ter feito nada para merecer. Nada. Eu não sei para você, mas isso é uma coisa que para mim é difícil. Eu tenho muita dificuldade de aceitar presentes. Aceitar que as pessoas paguem algo para mim. Eu saí uma vez para almoçar com um amigo meu para comer um sushi. Pô, beleza, tem o ticket. Trabalho, o ticket vai e tal. Só que aí o valor saiu muito acima ali. Eu tava todo tipo, não, acho que eu vou pedir um água e um... E eu olhei o cardápio e falei, cara, não tem como pagar isso aqui. E ele virou pra mim e falou, não, acho que eu pago. Eu falei, não, eu posso... Ele olhou pra mim e falou assim, Tim, aceita que eu quero te abençoar. Aceita. Abre mão do teu orgulho e aceita eu pagar pra ti. E aquilo lá me foi um tapa na cara que eu fiquei, caraca, é o meu orgulho que não me deixa, que me fala tipo assim, não. Porque depois aí ele fez isso pra mim, não. E isso é o pior, gente. Eu sei que isso é muito forte na nossa cultura. Que alguém faz algo assim, tu até aceita. Mas depois, tu faz pelo menos um chocolatinho, um cartãozinho para dar de presente para essa pessoa. Porque a gente não consegue aceitar que é de graça. E se a gente tem dificuldade de aceitar de graça algum presente, quanto mais é difícil para a gente tantas vezes aceitar que a salvação, que a satisfação, que o preenchimento das nossas almas é de graça. Não é por algo que a gente faz. E essa promessa de água viva que Jesus está trazendo, gente, essa promessa de abundância, de água corrente, ela está presente ao longo das Escrituras. A gente está começando esse ano a ênfase do ano sobre alfa e ômega, a gente falou no culto, que é o primeiro e o último, e mostrando como em todas as Escrituras a gente tem uma história apontando para Jesus. E ao longo das Escrituras, a gente tem esse tema. Em Isaías 55, no profeta, no versículo 2 diz, venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. Vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comprem. Como assim? Você não tem dinheiro? Compra fiado? Não, vem. Compra sem dinheiro, de graça. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. E, gente, pra gente hoje, vinho e leite, tem no Zafari, tu tem a opção de R$15 de vinho e tu tem leite custando R$4,50. Ah, tá, beleza, tem vinho, tem leite. Ah, beleza, foi aqui um prejuízo de R$19 pra quem vendeu. Gente, lembra? Contexto que foi escrito isso. Não tem geladeira pra tu guardar o leite. Vinho demora. É um processo longo, é algo caro. É o que não é todo mundo assim que vai ter acesso. Especialmente no tempo de Isaías. Ele está falando de fartura, de abundância, gente.
Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem, escutem e comam o que é bom e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. No livro de Números, Deus profetiza sobre o seu povo, lá em Números 24:7. Os seus recipientes transbordarão com água. A sua semente, os seus descendentes terão água em abundância. Deus já falou sobre isso no Antigo Testamento. No entanto, gente, o povo não confiou em Deus. O povo não. Moisés subiu para o monte. Está demorando. O que a gente precisa fazer? Esperar. Tá, mas o que vai fazer? Aguardar. Não, mas confia e espera. Não, vamos fazer alguma coisa. Daí os brincos, dá as pulseiras. Vamos fazer um bezerro de ouro. Aqui está o bezerro de ouro que nos tirou. Caraca, mano, era só esperar e confiar. Mas o nosso coração não quer. O nosso coração quer seguir a si mesmo, quer dizer, eu sei o que é melhor para mim. Eu que sei como ser feliz. Eu que sei como é que funciona isso. Eu que sei como é ser feliz de verdade. Eu faço as coisas do meu jeito. O povo buscou a satisfação em coisas que não foram Deus. E a essência do pecado, gente, é buscar satisfação em algo que não é Deus. O nome disso é idolatria. Gente, Deus não se opõe à nossa busca por felicidade e satisfação. Ele criou a gente assim, para a gente buscar, para a gente desejar satisfação, alegria. Mas Ele criou a gente para encontrar essa satisfação, essa alegria, essa felicidade, essa paz, essa segurança naquele que oferece de verdade, naquele que oferece eternamente em abundância. O pastor John Piper fala que o nosso problema com os pecadores não é que nossos desejos são fortes demais, eu tenho que desejar menos. O nosso problema são que eles estão direcionados para as coisas erradas. Nosso problema não é que eu estou amando demais, eu tenho que amar menos. Não, você tem que amar na outra direção. Você tem que amar na direção de Deus. Você tem que desejar Deus. Encontrar satisfação nele. E a palavra hebraica, é muito interessante que a palavra hebraica, em números, para recipientes, é balde. Ele fala que os baldes transbordarão. Os baldes do povo de Deus transbordarão com água quando ele vier. É água em abundância. E quando a samaritana fala para Jesus, mas tu não tem como tirar, ela também usa a palavra balde. A palavra no grego também é o mesmo significado. E ela fala, Jesus, mas tu não tem balde. Mas como é que tem o balde? Ela talvez até soubesse dessa passagem de números, porque está dentro do que ela conhecia. Mas Jesus, tu não tem balde. E a preocupação dela, como é que tu vai trazer coisa transbordante? Se nem balde tu tem. E é porque Jesus não precisa de balde, gente. Jesus é uma cachoeira que transborda, que inunda, que derrama torrencialmente a água que satisfaz. Jesus não chega e diz assim, muito bem, parabéns, 2 gotinhas, pronto, próximo da fila, 2 gotinhas. Gente, é uma água que vem. Não sei se você já parou embaixo de uma cachoeira que você mal consegue ficar de pé pela quantidade de água que vem em cima de você. E por mais que os nossos baldes sejam falhos, sejam furados, sejam quebrados, se você coloca um balde assim embaixo de uma cachoeira, ele vai encher, ele vai transbordar, e ele vai continuar enchendo e vai continuar transbordando. E essa é a graça de Jesus, ela é mais do que suficiente. E a pergunta para nós hoje, a pergunta que João está colocando aqui no evangelho dele é: onde você tem buscado saciar a sua sede? Onde é que está a sua satisfação? Onde é que você tem buscado amor, segurança? Onde você tem buscado propósito para a sua vida? Paz, aceitação. Onde é que você tem buscado isso? Jesus te convida a largar
o teu esforço, as tuas tentativas falhas e incompletas de buscar isso nos prazeres momentâneos desse mundo, numa profissão, num relacionamento, numa religiosidade para falar, não, mas se eu conseguir cumprir isso aqui, eu finalmente vou ser uma pessoa boa. E eu vou poder olhar inclusive para os outros e falar, não, eles não são uma pessoa boa, eu consigo ser uma pessoa boa, eu consigo cumprir. Jesus fala pra gente, larga essas coisas e olha para mim. Reconhece a tua sede, reconhece que tu tem buscado água que não satisfaz. E pede. Pede a água da vida. Olha para ele com fé, pede a água que satisfaz. No último versículo do capítulo 3, logo antecede, ele fica entre Nicodemos e a mulher samaritana, tendo testemunho de João Batista. E no último versículo do capítulo 3, João escreve, quem crê no Filho tem vida eterna. E quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. O convite de João, o convite de Jesus e o meu convite hoje para você é creia no Filho. Olha para ele, crê nele e receba a vida eterna, a vida em abundância, a vida que é água, que jorra para a eternidade, que não é coisa pouca. E, gente, essa pergunta é válida se você é cristão também, tá? Não é uma pergunta só para você que não conhece, não tem um relacionamento com Jesus. Você que já recebeu a água viva, já recebeu o Espírito de Deus que satisfaz a nossa alma. Será que você ainda não tem buscado satisfação fora daquele que satisfaz? Saído da cachoeira para encontrar em busca de gotinhas? Saído daquele transbordar para encontrar a tua satisfação, para encontrar propósito para a tua vida? Em prazeres, em profissões, em política? Para encontrar a tua alegria, para encontrar o teu consolo, teu conforto, o teu descanso. Tem sido encontrado naquele que já proveu tudo isso na cruz? A vida cristã não é sobre algo que nos falta, gente. É sobre algo que já nos foi dado. A vida cristã não é sobre a gente lutar e conquistar algo que a gente não tem. É sobre a gente desfrutar de algo que já foi provido. Jesus não fala para a mulher samaritana, então, essa fonte, começa a cavar, uma hora você vai encontrar. Fala. Pede e desfruta de água abundante. Você tem tentado provar que você consegue? Que você vai pagar, você vai fazer por merecer o que Jesus fez na cruz? Você vai querer, se eu fizer tal coisa, aí Deus vai se agradar de mim. A Bíblia fala que no capítulo anterior, Deus amou o mundo que deu o Filho dele, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E eterna não é só uma questão de linha do tempo, gente. É vida pós-morte. É vida que transborda quem nós somos. A vida cristã é uma vida de curtir a salvação que a gente tem em Jesus, de desfrutar dessa alegria, de estar tão satisfeito em Jesus, mas tão satisfeito, que o pecado atrai tanto quanto comer um bolo de terra depois de sair de um espeto corrido. Você come tanto espeto corrido que você está tão satisfeito que você vai falar assim, mano, um bolinho de terra ali na rua, o que tu acha? Não faz sentido nenhum. O pastor John Piper, numa outra frase, ele diz que um verdadeiro discípulo de Jesus deseja alegria em Deus eternamente, mais do que tudo que esse mundo pode oferecer. E se buscar essa alegria eterna em Deus nos custar tudo aqui, negaremos a nós mesmos tudo aqui. A gente luta contra o pecado a partir da satisfação em Jesus.
Não para alcançar algo que a gente não tem, mas porque tudo já nos foi dado. Você tem olhado para Jesus como tua fonte de satisfação, fonte de prazer eterno, propósito, paz, segurança, consolo? Quando algo ruim acontece, você corre primeiro para o chocolate ou para aquele que realmente pode te dar segurança? Eu te convido a se colocar agora diante de Cristo, em oração. Colocar a tua vida diante desse Jesus, olhar para Ele com fé. Feche teus olhos. E eu te convido a se colocar diante dele, olhar para Ele, abandonando a si mesmo nos braços dele. Se abandonando. Abrindo as mãos daquilo que tu tens segurado e pedindo a água que jorra eternamente, pedindo a água que satisfaz. Jesus, a gente se coloca diante de ti. O Senhor conhece o nosso coração, assim como o Senhor conhecia a história e o coração daquela mulher. O Senhor conhece o coração de cada um aqui. O Senhor conhece com o que cada um tem tentado, cada um de nós tem tentado para preencher esse vazio, para preencher essa sede. Seja nas coisas desse mundo, nos prazeres desse mundo, nos prazeres do pecado, seja em querer tentar ganhar salvação, merecer a salvação que vem de graça de ti. O Senhor conhece a nossa história, o Senhor conhece o coração de cada um. E nós cremos que só o Senhor satisfaz. Eu te louvo, Deus, porque o Senhor não satisfaz só um pouquinho. Eu te louvo porque a vida que há em ti é uma vida imensa e eterna. Senhor, que a gente possa abandonar todos os nossos esforços e tentativas de se abandonar, Deus, nos teus braços, olhando com fé em ti, entregando a nossa vida a ti, desfrutando de ti, encontrando alegria, paz, amor, aceitação, adoção, propósito em ti. Nos ajuda, Jesus, a olhar para ti, porque inclusive para olhar para ti nós precisamos de ti. Fala o coração de cada um aqui, Jesus. Nos ajuda a deixar a água salgada pela água potável e que satisfaz. Que a nossa vida possa ser transbordar dessa água, Jesus. Que a nossa luta contra o pecado seja a partir dessa abundância. Que a gente possa ter uma vida cristã feliz, alegre, que desfruta, que curte a vida contigo. Porque o Senhor já nos deu tudo que a nossa alma precisa. Se tem alguém que ainda não te conhece, Jesus, que nunca olhou para ti, que nunca se entregou, eu te peço que o Senhor toque no coração, que o teu Espírito tire a venda dos olhos, para que essa pessoa possa te ver, possa olhar para ti com fé, crendo, largando tudo, para estar no teu rio de água corrente, Jesus. É tão melhor. Eu te peço, eu te entrego as nossas vidas, Jesus. Eu te entrego o nosso ministério, eu te entrego a nossa igreja, eu te entrego o nosso ano, sabendo que o Senhor é quem cuida, é o Senhor que provê. É o Senhor que nos capacita e nos enche para a gente poder estar aqui. E é no teu nome, Jesus, que a gente ora. Amém.